Boa noite. Seja bem-vindo ao Crônicas do Abismo. Hoje guiarei o seu descanso, então, antes que o sono chegue, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos conte de onde você nos escuta agora e que horas são na sua cidade. Agora respire fundo, deite-se em uma posição confortável, feche os olhos e relaxe. Meu nome é Ademar. Tenho 41 anos e moro no interior do Paraná, numa zona rural cercada de mata fechada. Desde jovem sempre fui do tipo que não leva muito a sério essas histórias de assombração, maldição ou coisas da mata. E talvez seja justamente por isso que eu tenha passado pela pior noite da minha vida. Era uma quinta-feira de março, tempo abafado, começo da quaresma. Minha esposa Rosa me pediu logo cedo que eu não fosse caçar naquele dia. Disse que era perigoso, que os antigos não caçavam durante a quaresma por respeito aos espíritos da mata. Ainda completou com aquele olhar firme. Hoje não, Ademar. Deixa os bichos quietos. Tem coisa que a gente não vê, mas sente. Mas eu, cabeça dura como sempre fui, apenas ri. Rosa, tu ainda acredita nessas bobagens? Eu vou voltar com tatu e capivara hoje, me espera com a panela quente. Ela não respondeu, só fez o sinal da cruz e entrou para dentro. Peguei minha espingarda, uma lanterna, faca de caça e um pouco de comida. Entrei mata adentro por uma trilha que conheço desde moleque. Eram umas 4 horas da tarde quando me embrenhei no mato. O céu já estava encoberto e o vento soprava estranho, carregando um silêncio pesado, como se a mata inteira estivesse prendendo a respiração. Ainda assim consegui abater um tatu depois de uns 40 minutos andando. Fiz uma armadilha e deixei perto da beira do córrego. Tava certo de que pegaria mais coisa até a noite. Mas foi ali que comecei a notar coisas esquisitas. Primeiro, a trilha pareceu sumir. Juro que conheço aquele mato como a palma da minha mão. Mas bastou eu me virar para pegar o tatu que tinha caído na armadilha para tudo em volta parecer diferente. As árvores estavam mais juntas, os galhos mais baixos, e tinha uma névoa fina que eu não lembrava de ter visto antes. Pensei que estivesse cansado e me sentei um pouco. Foi quando ouvi um assobio longo, arrastado, vindo de dentro da mata. Não era som de passarinho nem de vento, era um assobio humano, só que frio, gelado, como se alguém estivesse soprando dentro da minha nuca. Levantei rápido e apontei a lanterna, nada, só o mato parado, quieto demais. Aos poucos comecei a perceber que estava andando em círculos. Passei 3 vezes pelo mesmo tronco caído e o mesmo ninho de formigas grandes. Aquilo me deu uma sensação horrível no peito. Peguei o tatu e resolvi voltar, mas não consegui achar a trilha de volta. Nem o córrego, nem o capim amassado. Nada. Dei um tiro pro alto, tentando espantar o que quer que fosse, ou chamar ajuda, sei lá. O som da espingarda ecoou de um jeito estranho, abafado, como se a mata tivesse engolido o barulho. Então começou a ventar forte, as árvores balançavam com violência, mas nenhuma folha caía. Um redemoinho de poeira e folhas secas começou a se formar bem na minha frente, rápido, girando no chão como uma serpente de vento. No meio dele, vi uma sombra baixa e rápida, com um gorro vermelho. Meus braços ficaram arrepiados. Me veio à cabeça na hora a história que meu avô contava quando eu era pequeno, do Saci. Eu ria dessas histórias, mas ali, naquele momento, a risada morreu na minha garganta. Se é isso mesmo que tá me rondando, que venha, gritei. Não tenho medo de coisa de lenda, não. Como se fosse uma resposta, a lanterna apagou, a luz simplesmente morreu, e logo depois a escuridão se fez total, mesmo ainda sendo fim de tarde. Foi aí que começou, sons de risada. Mas não uma risada comum, era uma gargalhada rouca, debochada, cheia de malícia. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Olhei para trás e vi o tatu que eu carregava se desfazer em folhas secas nas minhas mãos. O assobio voltou dessa vez mais perto, muito mais perto.
Senti um tapa seco na nuca, me virei, ninguém. Outro tapa, agora nas costas, depois no braço, e de repente foi como se vários braços invisíveis me cercassem, me puxando, me empurrando, me batendo. Caí no chão e comecei a gritar. Minha espingarda sumiu das minhas mãos. A bolsa com comida foi rasgada como papel. Tentei correr, mas tropecei em alguma coisa, ou talvez alguém tenha me puxado pela perna. Caído no chão, me encolhi, cobrindo a cabeça, e então vi, por entre os dedos, uma silhueta, baixa, de uma perna só, com olhos brilhantes e o tal gorro vermelho. Ele sorria. Um sorriso largo, impossível, como se o rosto não tivesse osso. Ele começou a girar ao meu redor com uma perna só, assobiando e rindo, e cada volta trazia mais vento, mais dor, mais pancada. Senti como se ossos estivessem sendo esmagados. Era como se ele brincasse comigo, um gato brincando com um rato antes de matar. Depois disso, a memória falha. A última coisa que lembro é a voz dele, ou algo que parecia com uma voz, bem no meu ouvido. Caçador na quaresma paga com a alma, ou com o medo. Acordei jogado no meio da mata, com o corpo inteiro latejando. Tinha barro até dentro da boca, a camisa rasgada e a perna esquerda arranhada como se eu tivesse rolado em espinhos. O céu já estava claro, um azul pálido e doentio, e os passarinhos cantavam como se nada tivesse acontecido. Não havia mais sinal da minha espingarda, nem da bolsa, nem do tatu, nem do redemoinho. Nada. Era como se a floresta tivesse me cuspido de volta. Mas a dor no corpo e o gosto de sangue na boca me lembravam de que não tinha sido sonho nenhum. Levantei com dificuldade, e mesmo sem saber exatamente onde estava, comecei a andar. As pernas pesavam, o corpo tremia e, por algum motivo, sentia um gosto metálico na garganta, como ferrugem. Me arrastei por quase 2 horas até que, do nada, encontrei uma cerca de arame. Era a divisa da minha propriedade. Quando cheguei em casa, Rosa estava no terreiro, com os olhos arregalados e o rosto lavado de choro. Quando me viu, correu e me abraçou com força, tremendo. Meu Deus, Ademar, tu sumiu. Ela dizia que eu saí na tarde anterior e que depois de anoitecer e eu não voltar, saiu gritando na vizinhança. Ninguém tinha me visto. Ela e um primo meu entraram na mata com lanterna e não encontraram rastro nenhum. Parecia que a floresta tinha te engolido. Ela disse com a voz embargada. Eu rezei. Pedi para Nossa Senhora, acendi vela para São Jorge, pedi até para os espíritos da mata te devolverem. Fiquei em silêncio. Não contei nada para ela naquele momento. Só pedi água e deitei no sofá. Mas os pensamentos não me deixavam em paz. O que eu vi ali, aquilo não era coisa da minha cabeça. Naquela mesma noite, quando fechei os olhos, sonhei com o redemoinho de folhas, com os olhos negros e o sorriso esticado demais. Acordei gritando, suado, com o coração disparado. Dias depois, enquanto limpava o terreiro, encontrei algo estranho atrás do galinheiro. Um gorro vermelho, sujo, velho, mas intacto, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Chamei Rosa, mas quando ela viu, empalideceu. Pegou um pano e jogou o gorro dentro. Depois levou até o fogão de lenha e queimou sem dizer nada. Ficou rezando baixinho por quase 1 hora depois disso. Desde então, nunca mais entrei na mata sozinho. Nunca mais cacei na quaresma. E toda vez que escuto o vento rodando as folhas lá no fundo do mato, eu fecho a porta e faço o sinal da cruz. Hoje em dia, quando alguém me pergunta se acredito em assombração ou nesses causos antigos, eu não rio mais. Só digo assim, tem coisa nesse mundo que é melhor respeitar, mesmo que a gente não veja. E quando conto essa história, ainda tem quem diga que eu estava delirando, que tropecei, bati a cabeça, sonhei, inventei, mas não tem explicação para tudo que aconteceu, nem para os machucados que tive.
Nem pro gorro, nem pro tempo que desapareci. Só sei que alguma coisa me viu naquela mata e brincou comigo como se eu fosse nada, como se meu corpo, minha dor, minha fé fossem só um jogo. E até hoje, quando o vento começa a rodar forte demais lá fora, Rosa me olha com aquele mesmo olhar da manhã da caçada e diz: ele lembra, Ademar, ele não esquece. E eu fecho os olhos, seguro firme minha fé, porque sei que o Saci ainda tá por aí, esperando outro caçador teimoso que ria da quaresma.